Vamos lá para as perguntas. Matheus Teacher, impossível começar a semana sem a sua live. Pô, aí sim, hein, Matheus? Muito obrigado. Pesquisas erraram em 2016, no Brasil em 2018. Sim, né? Erraram. Esse é o ponto que a gente estava falando, mas isso não quer dizer que sempre vai errar também, né? Já acertou muitas vezes. Maior economia do mundo necessita de alguém que trabalhe na coesão e não na dispersão. Confronto e polarização como são características do Trump. Opinião do Éder aqui na live. Henrique, fala dos balanços. Esses balanços, eu trouxe os balanços que a gente tem na semana, né? Mas falando um pouquinho dos balanços da semana passada, de modo geral foram balanços bons, balanços bem sólidos na maioria das divulgações de diferentes setores, isso que é interessante. De fato, o mercado olhou pouco para isso porque o macro estava bem deteriorado, né? A gente viu também isso acontecer nas divulgações do primeiro TRI, né? Quem não se lembra, as divulgações do primeiro TRI, em meio à pandemia, ninguém estava olhando para os balanços. Mas isso, né, dado o cenário atual, que é bem diferente do primeiro TRI, na minha opinião, é mais uma oportunidade que um risco. Tá? Você está vendo que a empresa está divulgando os bons resultados, se consolidou ainda mais a pandemia, né? De repente os competidores menores não conseguiram se segurar no mercado, essa empresa está ganhando share, está conseguindo entregar resultados robustos e isso não está precificado. É uma oportunidade. Basta que você consiga enxergar esse cenário e tenha calma caso, né, você tenha uma semana, duas de deterioração. Então, assim, tem que ter estômago para se posicionar em meio ao caos, mas muitas das vezes isso representa uma oportunidade, né? Então, ficar atento, se você gosta da empresa, ela está caindo muito no curto prazo, pouco importa, no longo prazo ela vai convergir para o seu preço, né, que deveria ser dados os seus resultados passados. João Parolin também aqui na live, grande abraço. Vamos lá para novas perguntas. Éder, se possível, por favor, poderia dar um overview sobre a Guide? Trata-se de uma corretora ou assessoria de investimentos? Bom, vamos lá, Éder. A Guide é uma corretora de investimentos e, bom, existem muitos escritórios que são plugados à Guide, né? Que são escritórios de assessoria de investimentos que utilizam a Guide para fazer, né, essa assessoria. Então, através da Guide, os assessores fazem a intermediação entre a gente, né, e os clientes finais, que, bom, basicamente são clientes da Guide também, mas são clientes dos assessores, né? Então, de modo geral, é assim que funciona. Você pode ter uma conta na Guide sem querer também assessoria, né? Você pode ter assessoria só digital, enfim, é bem livre, tá? Se você quer ter assessoria, você tem, se não quiser, não tem, enfim, é um diferencial nosso, tá? Nossos assessores, de fato, são nossos diferenciais. Atualmente fazem um trabalho incrível, tá? Mas entra no site da Guide, abre uma conta que é bem fácil, tá? É tudo bem fácil. Bife, vou falar sobre Minerva. Muita gente perguntando, despencou nas últimas semanas. De fato, despencou e não só Minerva, todo o setor, né? O setor de frigoríficos perdeu muita força recentemente, na expectativa, né, de que a reconstituição dos rebanhos chineses de porcos pode estar ocorrendo, né? A expectativa é que em 1 ano e meio, 2, isso ocorra e as exportações para a China diminuam, preço diminui, né? Volume, enfim. Mas de modo geral, na nossa visão, as empresas, né, seja assim, a gente tem uma visão mais sólida para as empresas com carne bovina e diversificação de geografia, né? Então a gente gosta mais de JBS, Marfrig, a gente gosta também muito de Minerva. Devem ser empresas que vão apresentar resultados sólidos. A própria Minerva, com a geração de caixa expressiva, deve ficar com um índice de alavancagem abaixo de 2,5 vezes e terá, né, que distribuir 50% dos seus lucros de dividendos. Isso está escrito no seu estatuto. Então, além, né, assim, talvez o preço da empresa não reflita suas condições operacionais, mas no longo prazo isso converge, né? Seja através dos preços das ações ou através de recebimento através de proventos, né? Então, assim, acredito que posicionamento em Minerva ainda é uma oportunidade, gosto desse patamar de preço, gostava quando estava lá em cima, imagina agora, acho que deve apresentar resultado bem interessante novamente, né? A maior exportadora da América do Sul atualmente de carne bovina,
gostamos do case, tá? Então, né, assim, complicado de fato, perdeu muito valor de mercado, né, nos últimos pregões, nos últimos meses, mas ainda vejo com bons olhos, né? Nem sempre também o mercado reflete totalmente a nossa opinião. Minha opinião é essa, tá? Fala um pouco de construtoras, o Cássio. Cássio, o grande ponto das construtoras que eu gostaria de chamar a atenção para você é a respeito dos riscos fiscais, tá? Só para, né, as pessoas que não entendem muito bem. A taxa de juros hoje, de curto prazo, de fato está baixa. Mas conforme os riscos fiscais se elevam, a taxa de juros se inclina, né, e o setor imobiliário ele é muito penalizado. A gente viu isso acontecer nos últimos meses, né? Então eu tomaria muito cuidado, muito embora o setor que esteja bem aquecido de fato, né? Os dados operacionais das companhias foram muito fortes na sua grande maioria. O cenário atual é fácil, né? Assim, de certa forma, para você conseguir um financiamento imobiliário, é interessante. A demanda estava reprimida, eles estão demandando, né? A gente já vê todas as companhias praticamente anunciando novos lançamentos, dados de vendas elevados, pagam dividendos, né? As construtoras, diversas delas pagam dividendos. Eu até adianto que tem construtora nova na nossa carteira de dividendos, então olharia um pouquinho para isso amanhã. Mas é um setor que ainda, né, sofre muita volatilidade porque o cenário de longo prazo para as companhias de construção civil, eles são muito sensíveis a alterações macroeconômicas, né, um dos setores mais sensíveis a alterações macroeconômicas. Então, enquanto você tem certeza quanto ao macro, seja no exterior, seja no cenário doméstico, isso vai continuar trazendo volatilidade para o setor de construção civil, né? Então, tomaria cuidado quanto a isso. Grego longo, hoje é segunda, não domingo. Posso ter falado em algum momento domingo, mas foi sem querer, tá? Eu sei que hoje é segunda, mas força do hábito. Marcelo, Trump leva? Não sei te dar essa resposta. Nem chuto, tá? Nem chuto, porque não sei. Ô Henrique, fala um pouco sobre B3, SA3 e VEG, a Simone querendo saber. VEG, uma companhia que a gente gosta, tá? A gente gosta desse patamar de preço. Muita gente acha que está esticado, a gente vê como uma companhia muito sólida e em cenários de alta volatilidade, uma das que menos deve sofrer, tá? Uma companhia muito redonda operacionalmente, uma das melhores no país. Então a gente ainda gosta do patamar de preço. Sobre o B3 realizou muito, né? Voltou ao patamar de R$50, a gente também segue positivo. Voltou junto com o setor financeiro como um todo, né? Apesar de não ser um banco, mas o pessoal às vezes enxerga uma correlação expressiva, faz até um pouco de sentido, mas voltou muito, né? Esse patamar de R$50, a gente ainda vê dados elevados, né? Volume financeiro comparado com o ano passado, né? Volume financeiro em bolsa crescendo 70%, a gente vê números de CPFs crescendo cada vez mais, atingiu mais de 3 milhões, né, de CPFs cadastrados na bolsa. Isso era impensável até tempos atrás, né, até o ano passado. Assim, se você falasse no começo do ano passado que a gente atingiria 3 milhões, ninguém ia acreditar muito. O mercado de capitais, de fato, deu uma desaquecida agora, né, por conta da volatilidade dos mercados, mas a gente ainda vê, né, notícias de ofertas vindo. Então, assim, de modo geral, a gente gosta sim, tá? Das duas companhias nos patamares de preços atuais. Quem está na frente nas pesquisas dos Estados Unidos? O Joe Biden, tá? O Biden está na frente. Isso não quer dizer que ele vai ganhar, mas está na frente ainda. O Trump disparou, né? O Marcelo falando. Isso aí depende dos estados, né? De fato, teve alguns estados que o Trump parece estar ganhando mais tração, né? Mas os swing states, né? Que são aqueles estados que não tem uma decisão, né, quanto ao seu histórico, né? Tem alguns estados, por exemplo, pega o Texas, quase sempre o Texas vota nos republicanos, né? Agora, tem alguns estados que variam, a cada eleição vota em um, vota em outro, e esse é o grande ponto de atenção, né? Quais esses estados, em quais esses estados o Trump vai conseguir disparar, vencer. O cenário atual é um pouco conturbado quanto a isso, mas assim, a verdade é que ninguém sabe, tá? Esse é o ponto, ninguém sabe. Por um lado, muita gente contesta, muita gente tem receio das pesquisas, por outro, as pesquisas mostram, né, os dados que são as únicas coisas que a gente possui para analisar. Então, assim,
essa divergência atual parece que o Biden está na frente, muito embora a confiabilidade das pesquisas não são 100% irrefutáveis, né? Muito pelo contrário. Então, assim, de falar a verdade, ninguém sabe quem vai ganhar. Ninguém sabe quem vai ganhar as eleições, mas parece que o Biden está na frente de fato. Jairo, fala um pouco sobre o IBR3, perspectiva. Jairo, quanto ao Oi agora, a perspectiva é a mais, pelo incrível que pareça, mais tranquila possível, né? Há um ano atrás também seria quase impossível dizer isso, mas hoje a gente sabe o que vai acontecer com a empresa, né? Ao que tudo indica, ela vai vender o imóvel para Claro, TIM e Vivo, tem que ver se o CAD vai aceitar, mas parece, né, que está tendo um trabalho para que aceite. Até mesmo o governo, né, estaria trabalhando junto para que isso ocorresse. O ministro da Comunicação, Fábio Faria, disse isso recentemente. Então, torres, né, as torres também têm diversas ofertas, vai acontecer o leilão. Fibra, né, temos diversas ofertas também para fibra ótica, né, ela vai continuar com a participação na fibra ótica, mas vai vender boa parcela disso. Já conseguiu, né, na Assembleia fazer uma nova recuperação judicial, né, cortar suas dívidas em mais de 50%. Então, assim, atualmente o cenário para Oi, os próximos resultados que ela for divulgar vão ser resultados ruins, como sempre foram nos últimos anos. Vai queimar a caixa, todo mundo sabe disso. Agora, o grande ponto é saber, né, quanto tempo vai durar quanto tempo vai tardar para que as vendas sejam realizadas. As vendas são os principais pontos de atenção para Oi hoje, né? Então a perspectiva é essa, né? Observar, esperar até que saiam essas datas. Quanto está precificadas as eleições americanas na sua visão? Cara, acho que há uma precificação atual, chutaria de uns 50%, até porque ninguém sabe, tá? Ninguém sabe o que vai dar. Então a gente já vê, teve um dado que se não me engano foi o Stuhlberger que colocou numa live dele, muito interessante, os setores que devem ser mais beneficiados caso o Biden vença, os setores que caso o Trump vença. E você observa, né, a performance dos setores conforme, né, vai se aproximando das datas das eleições, os setores que o Biden, né, provavelmente apoiará já estão, de fato, né, numa inclinação muito interessante. Então, acho que já esteja um pouco precificada a vitória do Biden. Tá? Não sei, posso estar falando besteira. Dólar ou Bitcoin? Dólar. Bitcoin eu não me envolvo. Né? Não me envolvo com essas coisas por enquanto. Controles de praga. Fala um pouco de Klabin. Klabin, resultado foi bom, né? Assim como de Suzano, resultado forte. Não devemos ver muitas novidades, né? Em novembro vai ter aumento do preço da celulose, deve aumentar em $20, né? Para a China, principalmente, um aumento que se falava desde o começo do ano e vai ocorrer só agora, né? Mas, assim, o preço da celulose está baixo? Está baixo, mas as duas empresas brasileiras são as que possuem os menores custos, né? De produção do mundo. Então, assim, se alguém for sair do mercado, não são elas, né? Não são as duas empresas. De fato, as duas companhias nesse patamar de câmbio, né, se beneficiam, muito embora tenha travas, né, de derivativos que impedem que ganhe ainda mais, mas posição sólida, né, posição sólida. Você pega lá, você lê, putz, Suzano teve prejuízo de não sei quantos bi, só que isso daí é variação cambial na dívida, né, isso não tem impacto caixa, então no longo prazo não resulta em nada, né, esse que é o grande ponto. Henrique, top como sempre, obrigado, muito obrigado, Vanessa. Como fica Prio 3, Henrique? Prio tem o resultado, né? Eu falei aqui, se não me engano, amanhã? Prio 3, amanhã, após o fechamento, vamos ter o resultado. Bom, o que tivemos de resultado que a gente pode usar um pouquinho como proxy foi Petrobras, o resultado veio forte de Petro, mas também muito por conta da operação da empresa, né? A gestão da empresa fez um trabalho fenomenal. O cenário de petróleo ainda está conturbado. Nessa segunda-feira eu falei que as bolsas subiram, mas o petróleo caía mais de 3%, quando a última vez que eu vi, não sei se fechou assim, tanto o Brent quanto o WTI. E assim, o receio é grande, né, quanto à atividade econômica, seja por conta do isolamento social que está ocorrendo na Europa, seja por conta de uma possível vitória do Biden, que deve ser um pouco mais incisivo contra a empresa do setor. Então, tomaria um pouquinho de cautela, tá? Mas eu não, assim, o resultado é amanhã. Amanhã a gente vai ver o que pode acontecer. Como você acha que vem um balanço de Banco do Brasil? Obrigado. Rafa,
tivemos 2 balanços setor até agora, né? Santander e Bradesco. Provisões de Santander praticamente não foram feitas novas, né? Assim, foram reduzidas. Bradesco já fez provisões similares à do primeiro TRI. O mercado gostou do resultado de Santander, apesar da realização no dia, né? Depois já voltou um pouco. De Bradesco, nem tanto. Inadimplência. Você olha para a inadimplência, você não sabe muito bem o que está acontecendo ali. Por quê? Porque os bancos não estão cobrando, né? Por conta da pandemia. Então, eu acho que, assim, talvez possamos ter notícias interessantes, mas não colocaria a minha mão no fogo não, tá? O mercado não gostou muito dos 2 primeiros balanços. Simone, obrigado Henrique, você é show. Muito obrigado Simone, sempre presente nas nossas lives, né? Ouvinte fiel aqui, tanto das lives de domingo quanto das lives da Guide. Muito obrigado pela presença. Pets 3 é um growth investment que vale a pena segundo a sua visão? Yes! Resposta é sim, Éder. A gente gosta desde o IPO, né? É uma companhia muito redondinha também. Andou pra caramba, né? Bateu quase R$18. O IPO saiu em R$13,75. Mas, assim, tirando a Cobasi, não tem outra empresa que possa ser ameaçadora, né? Então ela está muito bem posicionada, capitalizada, com apenas uma empresa rival da sua altura no país, e um país onde a economia está crescendo, as pessoas estão, né, cada vez mais integradas às atividades que já são mais relevantes em outros países, como por exemplo os Estados Unidos. Cara, compara o mercado de pet center, né, pet shop dos Estados Unidos com o Brasil. É ridícula a diferença, né? Então, assim, quando você olha as oportunidades para uma Pets da vida, ela tem oportunidade de crescimento digital, omnicanalidade, same-store sales, novas lojas, né? Pode construir novas lojas ou fazer aquisições de outras redes pet shop. Então, as oportunidades para ela, né? E é um setor muito resiliente também a crises, pelo incrível que pareça. A gente viu esses dados durante a pandemia, porque as pessoas ficaram em casa. Bom, você está em casa, você quer um companheiro, né? Você não quer ficar se sentir sozinho. Então as pessoas gastam mais com seus animais de estimação. Então, assim, de modo geral, é um business difícil de dar errado. Tá? Difícil de dar errado, tem que fazer muita força para dar errado. Taesa, Simone perguntando, a gente gosta da Taesa, né? Principalmente por ser um dos cases, se pega dividend yield de Taesa, deve ser um dos maiores dividend yields do mercado para esse ano, tá? Então é um case mais de menor volatilidade, né? Então é natural que você espere menos variações, né? Menos retorno de capital, mas em compensação proventos, né? Então também tem aquela questão quanto a ficar atento, né, quanto a riscos fiscais. Elevação da taxa de juros pode fazer com que a demanda por títulos públicos fique superior à demanda ao setor de energia, né, cresça na comparação relativa entre os dois, porque as pessoas fazem a seguinte opção, né? Bom, invisto numa renda fixa para ganhar uma taxa de juros ou invisto numa empresa de utilities para ganhar dividendos. Então, ficar atento a isso também. Lynx e Sinqia. Lynx não vai mudar muito no curto prazo, né, por conta dos seus dados operacionais, e sim por conta da aquisição, né? A briga está ocorrendo entre Stone e TOTVS. A empresa deve até apresentar um resultado mais sólido, né, com a reabertura, varejo ganhando tração. E quanto a Sinqia, é uma empresa que a gente também gosta, tá? A gente gosta porque na nossa casa deve continuar no movimento favorável aí para o longo prazo. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, 50 minutinhos de live, hoje um conteúdo menos denso, né? Uma loucura, mas com menos conteúdo denso, deu para dar um contexto interessante, eu acho. Se você gostou da live, eu vou postar aqui no meu Instagram, você pode mandar para seus amigos também, mas eu vou postar divididinho, né? Cada tópico que eu falei também no meu canal no YouTube, vou postar logo agora. Então, caso teve alguma parte que você achou interessante, vai estar lá no YouTube, você pode assistir de novo, ou mandar para alguém, vai estar dividido por tópico, então fica muito mais fácil de achar, tá? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, uma boa noite e domingo que vem tem mais. Tchau, tchau.